Glória a Jesus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Dá um pouco de calor agora, né, irmãos? O Lutinho tá com frio, tá com blusa ali. Se o Lutinho tá com blusa é porque tá com bastante... Tá frio aí na frente. Ó. Também, né? Glória a Jesus. Obrigado, irmão. Glória a Jesus. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 6, enquanto eu faço uma breve oração. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Deus de infinito amor, graça, poder e misericórdia, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que temos de estar em Tua presença, Senhor Jesus. Te agradecemos por se fazer presente aqui essa noite, Senhor Jesus. Cremos que o Senhor vai falar com cada um de nós, Pai. Abençoe poderosamente a vida dos meus irmãos que aqui se faz presente, dos irmãos que não puderam ouvir essa noite, estão distantes, estão em outras localidades. Abençoe a vida de cada um daqueles, Senhor Jesus, que está online, que irá ouvir essa palavra, Senhor Jesus. Que eu possa ser instrumento, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Pai, para pregar. Que ao abrir os meus lábios, Senhor Jesus, venha sair palavras com confiança, Senhor Jesus. Que o Senhor possa me usar a cada dia, Senhor Jesus, para levar o Teu Evangelho a todos aqueles que são necessitados, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, envie almas, Senhor Jesus, para que possamos pregar, Pai. Queremos que há muitas outras vidas, Senhor Jesus, muitas ovelhas que ainda não estão no Teu aprisco, Senhor Jesus, que convém agregá-las, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, levar o Teu Evangelho a cada uma delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 25, irmãos. Algumas terça-feiras atrás, eu preguei um pouquinho falando sobre ansiedade, né? Sobre não estarmos ansiosos por coisa alguma. E o irmãozinho, quando começou a oração hoje aqui, ele orou esse versículo aqui também, né? E quando eu estava estudando acerca de não estarmos ansiosos por coisa alguma, né? Ou não estarmos inquietos, eu me atentei nesse versículo aqui, o versículo 25. Vamos ler rapidamente, irmãos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então, por diversas vezes, em algumas passagens, nós vamos ver Jesus, né, os apóstolos, né, Jesus falando através da vida dos apóstolos, mas nós não estarmos ansiosos, para colocarmos diante dele todas as nossas angústias, nossas aflições, né? E eu falei na outra pregação, quando eu falei disso, que eu falei que sobre ansiedade é uma palavra que mexe muito comigo, porque eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sei que se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não estiver na palavra, eu vou ficar ansioso pelas coisas do dia de amanhã. Isso é certeza, irmãos. Então, toda vez que vem algum tipo de ansiedade, eu vou na palavra. Eu gosto de ler os versículos, e essas palavras me consolam, me ajudam. Porque o Evangelho é isso, né? Ele vai nos ajudar. Mas nesse versículo aqui, irmãos, logo no início aqui, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então eu fiquei meditando nesse trecho, e Jesus diz assim, ó, não esteja ansiosos com a sua vida. Então, a partir do momento que nós colocamos todas as nossas ansiedades, as nossas aflições, tudo aquilo que nos aflige, a gente coloca diante de Jesus, nós ficamos com o nosso coração mais leve. Nós ficamos com os nossos pensamentos voltados para a palavra. Então, a gente deixa de ficar pensando só nas coisas dessa vida, porque nós confiamos que Cristo está cuidando de tudo isso daqui, de tudo que nós... Né, se a gente for ler mais para frente aqui, ó, vamos continuar o versículo 26, irmãos. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de
todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que nós temos de necessidade neste mundo, o que comer, o que vestir, Jesus vai acrescentar. Ele nunca vai deixar faltar isso na vida dos irmãos. Se nós primeiramente, como diz aqui no versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas que nós lemos nos será acrescentada. No versículo anterior, no 32, diz assim, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então, se nós ficarmos com as nossas mentes voltadas só para as coisas terrenas, para as coisas materiais, a gente vai estar sendo igual aos gentios, que não têm a palavra, que não creem no evangelho, que não creem em Deus. Vamos estar sendo iguaizinhos a ele. E não é isso que a palavra nos diz. Então, quando nós confiamos em Deus, nós colocamos todas essas coisas aqui, que muitas vezes tiram a nossa paz, que nos causam ansiedade, nos deixam inquietos. Se nós colocar tudo diante de Jesus, e Ele garante que Ele vai cuidar disso, porque a palavra diz que Ele está conosco todos os dias, então todas essas coisas não vai nos faltar. Nós temos o coração mais leve, a nossa mente mais tranquila, menos atarefada, para pensar nas coisas do Evangelho. Então, voltando aqui para o versículo 25, no início, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Então, entendemos que agora que nós colocamos todas as coisas diante de Deus, diante de Cristo, nós não precisamos cuidar mais da nossa vida. E do que vamos cuidar agora, irmãos? Agora, a palavra nos chama para servir. A palavra diz também para nós amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então, a partir do momento que nós nos aliviamos de todo esse fardo, por assim dizer, nós temos mais tempo e temos o coração mais tranquilo para cuidar do próximo, para cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos. Então, quando Jesus diz assim, ó, não andeis ansiosos, né, cuidadosos quanto a vossa vida, mas cuide agora da vida do próximo. Cuide da vida do irmão. Vamos abrir lá em Gálatas 6, irmãos. Versículo 2, irmãos, diz assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Os irmãos acharam? Gálatas 6, versículo 2. Vamos ler novamente, irmãos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, irmãos, a palavra diz, levai as cargas uns dos outros. Né? Se nós estivermos com as nossas cargas cheias, nós estivermos cheios com as coisas dessa vida, se preocupando com isso, com aquilo ali, nós vamos conseguir carregar as cargas uns dos outros, sendo que a gente já está com o nosso pensamento cheio. E às vezes, muitas vezes, a gente está ansioso e preocupado com alguma coisa, aí vem o irmão que está mais necessitado, vem conversar com você porque precisa de uma ajuda e você não consegue dar atenção para ele como deveria dar atenção. Porque sua mente não está naquilo, sua mente às vezes vem para a igreja, sua mente não está focada na palavra, em atender o irmão. Você está preocupado no amanhã. Meu Deus do céu, amanhã é domingo, nossa, tem que fazer isso, dia 5 está aí, tem que pagar um boleto, eu não sei como que eu vou pagar o boleto, meu Deus do céu. A palavra, você não consegue ter a mente voltada para a palavra. Né? E são preocupações, irmãos, que tem, porque a gente vive nesse mundo, trabalha nesse mundo, dependemos das coisas desse mundo. Né? A gente sai todo dia de manhã, de segunda a sexta, tem irmão que trabalha de domingo a domingo, né? Sai cedo, chega tarde, porque precisa trazer o sustento para dentro de casa. Então, falar que é impossível a gente não se preocupar com essas coisas, mas eu vou estar mentindo, porque a gente se preocupa. A gente se preocupa. E o diabo usa isso como arma. Ele usa isso para nos distrair. Só que se nós colocarmos, a palavra é clara aqui. Jesus disse, é da boca de Jesus. Se nós colocarmos diante dele todas essas ansiedades, os cuidados dessa vida, e buscar primeiro o reino de Deus, nada disso vai faltar, irmãos. As coisas que nós necessitamos não vai faltar. E eu falo por experiência própria, irmãos. Eu falei isso na outra pregação. Por diversas vezes a gente passou por apertos, assim dizer, a gente preocupado, e meu Deus do céu, né? E assim, agora o que a gente vai fazer? E do nada surgia um escape. Jesus dava uma ajuda ali, através de um irmão, através de uma pregação, de conforto. E sempre é assim, irmãos. Não importa quais sejam as lutas, as tribulações, as dificuldades, colocamos diante de Deus, para que a gente possa estar mais leve e ajudar o próximo, ajudar o outro. Porque luta, tribulação, todo mundo tem. Todo mundo tem.
Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas diz para nós ter bom ânimo. E a palavra diz também que as mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos do mundo. Então eu passo, o irmão passa, a irmã passa, todo mundo passa. Cada um passa uma luta diferente, mas todo mundo tem luta. Não é diferente para ninguém. Lá aqui do lado mesmo, em Filipenses. Então, irmãos, nós precisamos esvaziar a nossa mente das preocupações que essa vida nos traz, para que a gente consiga ter a nossa mente voltada para Cristo, para a palavra, para o Evangelho, para que assim nós possamos cuidar uns dos outros. E quando nós cuidamos uns dos outros, irmãos, a gente vai ler aqui, a gente tem que fazer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente ajuda, é um ciclo, né, irmãos? A gente ajuda, e aí esse irmão ajuda outro, que esse irmão ajuda outro, que esse irmão ajuda outro, que esse irmão nos ajuda, e a gente ajuda outro. E assim a gente sempre está nos ajudando. Mas tudo que nós fazemos, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui a partir do capítulo Filipenses 2, versículo 1 em diante, irmãos. Amém? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, buscando glória para si mesmo, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4, irmãos, todos juntos. Não. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui, irmãos, no versículo 4, como eu falei anteriormente, a gente vai ajudar uns aos outros, porque a palavra diz isso. Devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. Né? Nós sozinhos somos membros, mas juntos somos corpo, que formamos a igreja de Cristo. Então, se a gente machuca uma perna, tempo atrás eu machuquei o joelho. Todo o resto do meu corpo ajudou a carregar meu joelho que estava machucado, saia mancando. Então, se um está mais fraco, o outro vem, estende a mão e ajuda, caminhamos juntos. Então, no versículo 4 diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, não olhamos mais só para nós, não cuidamos mais só da nossa vida, não cuidamos só, não deixamos as coisas dessa vida como as nossas preocupações, os nossos problemas, dificuldades como principal, mas a gente vai olhar para o do próximo. Quantas vezes teve algum irmão que chegou passando por alguma luta, por dificuldade, e venha dar um abraço no irmão, o irmão se alegra, ou vem conversar, e às vezes você fala algo que você falaria num dia comum, conversa com o irmão, dá atenção para o irmão. Aquilo já foi suficiente para o irmão se animar. Se estava fraco, estava abatido, pronto, ele está mais aliviado. Às vezes precisa só de uma conversa, de um abraço. Então, nós, como igreja, como corpo de Cristo, a gente tem que se atentar um para os outros. Às vezes, olha, tem um irmão que faz tempo que não vem para a igreja, manda mensagem ver se o irmão está bem, se está precisando de alguma coisa. Às vezes o irmão está, às vezes uma mensagem que você manda para o irmão de bom dia, a paz do Senhor Jesus, isso já muda o dia completamente do irmão. Você pode estar lá com lutas, com tribulações, você pode ter acordado com a cabeça cheia, mas o seu pensamento tem que ser sempre no próximo, em cuidar. Nós fomos chamados para servir, irmãos. E não é servir para nós mesmos, é servir o próximo. Jesus, a palavra diz aqui, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, fala que Jesus, sendo Deus, tomou a forma de servo. Jesus lavou os pés dos discípulos.
né? E assim também é nós, irmãos. Um ajuda o outro, um puxa o outro, para que juntos a gente consiga, né, alcançar a glória, a coroa que nos está proposta. Recentemente, no feriado agora, quinta-feira, né, a gente fez a oração que a gente sempre faz quando tem feriado, oração da madrugada, e a gente vê lá os irmãos, um puxando o outro. Irmãos, tem horário aqui para orar, vamos orar. Né? Vamos juntos, ter uma madrugada inteira de oração. Isso é o cuidado que Cristo espera de nós. De puxar o irmão, chamar o irmão para orar, chamar o irmão para conversar, ler a palavra. Senta aqui, irmãos, acabou o culto, vamos ler aqui a palavra, vamos. Né? E às vezes a gente não imagina o que o outro está passando, na verdade. Essa é a verdade. A gente vem para a igreja, conversa, ri, mas a gente não sabe o que está passando, o que o outro está passando em casa. Né? Então, nós, como cristãos, devemos ter essa responsabilidade em nós também. Vamos para Mateus 25, irmãos. O cooperador Cláudio, ele pregou na quinta-feira sobre sermos o sal da terra, ser a luz do mundo, né? Teve uma frase que ele falou que chamou muita atenção, que ele diz assim, que nós nos propomos a ser luz. Ou seja, nós aceitamos o evangelho, somos discípulos de Cristo, então nós nos propomos a ser luz. Então, quando nós nos propomos a ser luz, irmãos, é para iluminar. Onde nós chegamos, se há trevas, assim como o cooperador Cláudio trouxe na pregação, nós levamos a luz. Então, assim como nós nos propomos para ser luz, nós devemos ser essa luz para os outros também. Porque, irmãos, Cláudio trouxe isso na pregação, né? As trevas não têm comunhão com a luz. Mas as trevas, a todo momento, ela tenta ofuscar, tenta apagar a chama ali. Então, às vezes, o irmão está ali com a chama um pouquinho mais baixa, está um pouco cabisbaixo. Aquele irmão que está mais firme, que está com a luz acesa, a chama forte. Igual sai a propaganda Liquigás aí, né? A chama mais forte. Aí você chega perto do irmão lá, pronto, irmãos, você acende. A mesma coisa um fósforo, né? Se a gente acende um fósforo e chega ali perto do outro, automaticamente a pólvora do outro, a chama se acende junto. Então, a partir do momento que nós nos propomos a ser luz, a partir do momento que nós nos propomos a sermos discípulos de Cristo, aceitamos essa palavra, irmãos, nós aceitamos esse acordo aqui também, de levar o evangelho a outras pessoas, de ajudar uns aos outros. A palavra diz que para nós amarmos uns aos outros, que nisto conhecerão que somos discípulos de Cristo. Então, se passa alguém aqui na frente, aqui, muitas vezes acontece, né? A gente está aqui, acaba o culto, né? A gente joga as cadeiras para o lado, aí tem um lanchinho, um café, e aí fica aqui, a gente conversa aqui, um irmão conversando aqui, né? Isso é a comunhão. Isso mostra que nós estamos amando uns aos outros. E quando passa alguém na rua, isso é a diferença, irmãos. Porque se a gente for em muitas outras denominações de igrejas, e já houve relatos, já relataram pessoas que foram em outras igrejas, que acaba o culto, cada um pega o seu caminho e vai embora. Não dá nem tempo de você saber se aquele irmão está precisando de alguma coisa. Às vezes o irmão está cheio de luta, tribulação, só ouviu a palavra e quer chegar em casa, logo quer ir embora, e não tem tempo nem de um outro irmão chegar nele e dar um abraço. Então, isso que a gente faz aqui no final do culto, de nos reunir, conversa, e a gente dá risada, e brinca, e come, toma um cafezinho. Bom, tenho certeza que quando passa alguém na porta, isso faz a diferença. As pessoas olham e vê essa comunhão que nós temos. Né? Então, né, o Cláudio falou isso na pregação, né? Se apagar essa luz aqui e pegar uma vela, ela já faz a diferença. Agora imagine cada um de nós sendo luz, né, desse mundo que é trevas. Isso faz a diferença. As pessoas olham aqui e vê a luz, vê, né, através do Espírito Santo, a gente iluminando esse lugar, com alegria, conversando, com amor, com cuidado, olhando um para o outro, ajudando um ao outro. Né? Isso faz a diferença. Eu falei Mateus, que irmãos, perdão? Mateus 25... A partir do versículo 31, irmãos, vamos ler. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, irmãos, a palavra diz aqui que quando nós fazemos todas essas coisas a um próximo, a um pequenino irmão, estamos fazendo diretamente a Deus, ao rei. Então, a palavra diz para a gente amar uns aos outros, suportar uns aos outros. E às vezes a gente fica com receio de amar o próximo, né? Por diversos motivos, irmãos. Só que a palavra diz que pra gente, né, que Deus não faz acepção de pessoas, e assim também nós não devemos fazer acepção de pessoa. Então não importa quem seja o irmão, quem seja o próximo, nós temos que fazer o bem, a gente tem que ajudar, a gente tem que olhar para ele, tem que estender a mão. Hoje a gente estende a mão, uma hora é a gente que está pedindo ajuda. A vida, né, quando eu digo a vida, eu digo a vida assim, terrena. Tem altos e baixos, irmãos. Assim como no trabalho, em qualquer outro lugar, tem altos e baixos. Uma hora a gente está ajudando, uma hora a gente precisa de ajuda. Então, a partir do momento que a gente olha para o próximo, né, e a palavra diz que devemos fazer muito mais aos nossos inimigos também, ou aqueles que se dizem nossos inimigos, né, a gente vai estar fazendo diretamente a Deus, irmãos. Porque Deus, ele derramou seu sangue, ele foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, foi prego numa cruz, né, se fez maldito por cada um de nós, e nós não merecíamos nada, irmãos. O primeiro louvor que eu louvei é um louvor que eu sempre fico meditando nele, né? Que a palavra diz assim: como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho? E ainda tem um trecho que fala assim, sabendo que a gente, muitas vezes, né, falando que a gente faz isso, mas às vezes o diabo tenta colocar esse pensamento na nossa mente. Acontece alguma coisa de errado, a gente às vezes quer culpar Deus. Ou, melhor ainda, irmãos, um exemplo muito, muito melhor. A gente passa por lutas, por tribulações, dificuldades, coisas que essa vida vai, né, este mundo vai nos proporcionar. Porque este mundo não proporciona nada de bom para a gente, nada de bom para o nosso espírito. Ele vai proporcionar tudo de ruim para incomodar o nosso espírito. E outras pessoas, né, até estava conversando com a irmã no culto de terça passada, a gente falou um pouquinho disso. Às vezes a gente passa por alguma coisa assim, por alguma luta, tribulação, e a gente comenta com outra pessoa, já aconteceu isso comigo, e a outra pessoa fala assim: mas você não está indo para a igreja? Está indo para a igreja, está indo para passar essas coisas? Até em Mateus 6:25 que a gente leu primeiro, fala para a gente buscar as coisas do reino primeiro. E as pessoas do mundo, elas confundem isso, né? Elas confundem, que fala assim: todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E as pessoas do mundo interpretam totalmente diferente. Acho que tudo lhes será acrescentado, mas não é as coisas deste mundo. É as coisas do que havemos de comer e de beber. Então, para o mundo, quando vê a gente passando por alguma dificuldade, o diabo já usa essas pessoas para nos confrontar, para tentar ali nos abater. Fala: mas você está passando por isso? Irmãos, todos nós vamos passar. Só que se nós passarmos juntos por essas coisas, mas individualmente, quando eu digo juntos, é o quê? Nós como corpo, como igreja, cada um vai ter sua luta e tribulação. Então passamos juntos. As mesmas aflições se cumprem em todos os irmãos. Só que se passarmos juntos, ajudando uns aos outros, a carga se torna muito mais leve, irmãos. A gente passa a tribulação, passa a luta que a gente nem percebe.
Porque a gente está em comunhão, a gente está junto, a gente está ajudando, estendendo a mão um para o outro. Quando vê assim, ó, pastor, que a gente olha para trás, olha, a gente passou por aquela luta lá que nem... Às vezes é uma coisa tão pesada, mas contar com os irmãos se torna leve. Então nós temos que entender que essa responsabilidade de cuidar, de olhar para o próximo, nós sempre tem que ter, irmãos. Sempre vamos ter que ajudar uns aos outros. E às vezes é coisas pequenas, irmãos. Uma oração que a gente faz pelo próximo, pelo irmão que às vezes, né, não está vindo para a igreja, faz tempo que não vem, isso já é o suficiente, irmãos. Lembrar uns dos outros nas orações. A gente tem a lista lá do nome de todas as crianças também. A gente coloca o nome lá para a gente orar pelas crianças. Então isso já fortalece as crianças, orar pelos pais. Irmãos, isso é importante. É o cuidado que a gente tem uns com os outros. Em Romanos, irmãos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 1, irmãos. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus. Mas somos... Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então aqui no versículo 1, irmãos, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, desde a igreja primitiva, se a gente for ler Atos, né, se a gente for ler Coríntios, sempre vai ter um irmão que é mais fraco, ou que passa por mais lutas, que passa por mais dificuldade. Né? Isso não significa que o irmão é menos importante. Né? Cada um de nós temos a mesma importância. Né? Cada um de nós olha para o próximo como superior a nós, na verdade. Né? Mas aquele irmão que está mais firme, ele deve, né, a palavra diz aqui, deve suportar as fraquezas do mais fraco. Então, suportar aquele irmão que tem mais luta, porque tem mais dificuldade. A gente vem, pega o irmão, puxa com mais força, vem. Igual eu mencionei, quando eu machuquei o joelho, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Quando eu machuquei o joelho, o resto do meu corpo puxava minha perna, que vinha mancando assim. Ó. Assim é cada um de nós, irmãos. Um dia é um joelho, outro dia é outro joelho, um dia é o tornozelo, um dia é o dedinho. Cada um de nós um dia vamos passar por uma dificuldade, por alguma coisa, e outro irmão vai nos puxar, vai nos ajudar. Né? Versículo 1 novamente, irmãos. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, muitas vezes, quando a palavra diz não agradar a nós mesmos, muitas vezes é do nosso agrado ficar no nosso conforto, não sair da zona de conforto. Porque para mim está bem. Olha, eu venci aquela luta semana passada, essa semana eu estou mais firme, essa semana, glória a Jesus, não aconteceu nada. Então, tá tudo bem. O irmão lá está passando por dificuldade, ele vai vencer também. Não é assim, irmãos? Dessa forma a gente vai estar olhando para nós mesmos. Se nós vencemos a luta essa semana e tem um irmão que está passando por luta, agora venci a minha, agora eu vou ajudar o irmão a vencer a dele. Vou orar, vou lá dar um abraço no irmão, vou conversar, vou ligar, irmão, porque faz tempo que eu não vejo o irmão, vamos para o culto hoje, isso é uma bênção. Irmão, terça-feira tem culto de oração, vamos junto comigo, vamos orar. Às vezes está tão cheio que não tem lugar, mas a gente arruma um cantinho para o irmão lá. É puxar o outro, irmãos, essa é a verdade. Nós que somos fortes, aquele que está mais forte, deve suportar as fraquezas do próximo. Em Tiago, irmãos, mais para frente um pouquinho.
É isso. E é assim que funciona. A gente vence uma aqui, ajuda o irmão a vencer outra lá, a gente está com uma dificuldade aqui, outro irmão nos ajuda a vencer aqui. Irmãos, se nós perseverarmos juntos, venceremos juntos. Não é fácil. A palavra diz, 1 João, que esse mundo é do maligno. Esse mundo é de Satanás e seus demônios. E tudo que Satanás puder fazer para tirar nossa paz, para tentar nos desviar do evangelho, ele vai fazer, irmãos. E o pastor fala isso muito, né? O diabo, se ele não tem problema nenhum em te abençoar. Se isso for fazer com que você se afaste do evangelho, se afaste da luz. Exatamente. Ele te dá uma bênção e te tira da maior, que é a vida eterna. E se a gente não vigiar, se não estivermos olhando para a palavra, se não nos esvaziarmos das nossas lutas e tribulações, quando eu falo nos esvaziarmos, é colocar diante de Jesus, colocar diante de Cristo. Se nós não fazer isso, irmãos, a gente é enganado. Nossa mente vai olhar só para as coisas terrenas, e o diabo vem e te engana aqui, com uma coisa outra lá, e quando vai ver, você se afasta da palavra. Tiago 2, irmãos, versículo 15. Irmãos. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Até que tá bom, irmãos. Então, no versículo 16, diz assim, ó, e algum de vós lhe disser, ide em paz, 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, se algum irmão vier pedir ajuda, ou vier, muitas vezes, né, conversar com o irmão, falar das lutas e tribulações, e se a gente tem condições de ajudar aquele irmão no que ele precisa, e nós não fizer, que proveito virá daí? Se a gente só dizer para ele assim, ó, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e se a gente não fazer isso e não der as coisas necessárias para o corpo, claro, se a gente tiver essa condição, que proveito virá daí? E aqui vem falando da fé, né, porque, versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, né, a gente busca, se enche, né, tem a fé, a gente ora, né, por um irmão, por uma pessoa, por alguma coisa, mas se não tiver obras, e esse obras aqui é de ações, é de atitude, né, que proveito vai ter dessa fé? Se a gente pode fazer algo pelo irmão, né, por aquele que está necessitado, está com uma dificuldade, e a gente não faz, que proveito virá daí? Né? Então, mais para frente vai dizer aqui, versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, né, pelas minhas obras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, ele vai mostrar qual é a fé que a gente tem. Então, se a gente vê o irmão necessitado, o irmão com dificuldade, a gente vai lá e ajuda. Através dessas ações, né, a gente dá o testemunho da palavra, dá o testemunho de fé. Igual eu mencionei, né, se nós amarmos uns aos outros, nisso conhecerão que somos discípulos de Cristo. Então, a partir das nossas obras, das nossas ações, das nossas atitudes, isso fica exposto para aquele que veio de fora. Ele vai falar assim, olha como aquele irmão ajuda. Ele está passando por dificuldade, ele tem uma luta, uma dificuldade ali, uma tribulação, mas olha como ele está ajudando o próximo. Isso fica exposto à nossa fé, né? E como eu trouxe na pregação de terça-feira, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, irmãos, se a gente analisar com cuidado, a gente vê que uma coisa puxa a outra, irmãos. A gente crê, a gente nos enche de fé, busca a fé na palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E é através do evangelho, através das pregações, é a partir do momento que nós temos comunhão com a palavra. Então nós somos preenchidos de fé. A partir que a gente é preenchido de fé, né, as nossas obras, as nossas ações demonstram a fé que nós temos, porque a gente começa a ter as obras, as ações que se enquadram com o evangelho. Então, a nossa fé é tão grande que a gente consegue nos despojar de todos os nossos pensamentos terrenos, as preocupações terrenas, a gente coloca diante de Cristo, porque quando a gente coloca diante de Cristo, a nossa fé demonstra que nós confiamos muito mais em Cristo do que em nós mesmos, e é assim que tem que ser. Então, a partir desse momento, a gente está com a nossa mente tranquila para cuidar do próximo. Os irmãos entendem como que uma coisa puxa na outra? E se a gente falha em um desses processos, um pouquinho mais na frente pode dar falha. Porque se a gente falha em nos alimentar e nos encher da palavra, porque a fé vem pela palavra, como que a gente vai conseguir nos esvaziar das nossas lutas e tribulações para conseguir olhar para o próximo, se a gente vai estar olhando só para o próprio nariz? Né? Então a gente tem que confiar que Cristo está cuidando de nós. Então, estou com dificuldade, estou com luta, tribulação, mas Cristo está cuidando. Se Cristo está cuidando, eu estou tranquilo para cuidar do próximo. Pronto. Só que para isso, né, falando assim, parece que é fácil, né, irmãos? Mas não é. Não é fácil. Mas ela se torna fácil se a gente olhar para a palavra. Se a gente nos revestir. Se a gente ler, orar, jejuar. A gente buscar, irmãos. Olha, Senhor Jesus, está difícil aqui, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que o Senhor está olhando por mim, o Senhor está cuidando de mim. E aí agora, pronto, confio em Cristo verdadeiramente. Fica mais leve. Não é verdade? E em Hebreus, irmãos, volta um pouquinho aqui atrás. Hebreus capítulo 13. Versículo 1 diz assim: permaneça a caridade fraternal. Então, o amor, a caridade, o amor fraternal é esse cuidado que a gente tem uns com os outros. Então, isso é o que tem que permanecer e é o que tem que prevalecer em nossas vidas. No versículo mais para frente, o versículo 16, vou pular aqui por causa do horário, irmãos. Versículo 16 diz assim: e não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, né? E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, não podemos nos esquecer em momento algum da beneficência, de fazer o bem. Isso a palavra fala em outros textos, né? Assim como também de não estarmos ansiosos. Isso é claro, irmãos. Temos que fazer o bem. E aqui a palavra diz aqui um pouco mais para frente, né? Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E o que chama a atenção aqui é com tais sacrifícios. E que sacrifício é esse? Porque a gente está fazendo o bem, é um sacrifício fazer o bem? Né? Claro que não. Mas é um sacrifício para nós mesmos, para a nossa carne. Porque a nossa carne, muitas vezes, a gente está com luta e tribulação, a nossa carne não quer nem olhar para o próximo. A nossa carne, muitas vezes, não quer nem ir para a igreja. Quando, na verdade, quando você está com luta e tribulação, é onde você tem que ir, para a igreja. Mas é o sacrifício da nossa carne. Sacrificar a nossa carne para fazer o bem ao próximo. A gente vai estar com luta, com dificuldade, nossa cabeça às vezes está cheia, mas eu tenho que fazer o bem, eu tenho que me esvaziar e fazer o bem, olhar para o próximo, né? Cuidar uns dos outros. Vamos finalizar lá em Romanos, irmãos. A gente estava lá, né? Podia ter lido antes. Oi? Romanos 15. Mas tem 12?
Romanos 12, irmãos. Depois a gente finaliza lá em Romanos 15. Romanos 12, 19 a 21. Um pouquinho antes, irmãos. Vamos Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, 4. Amém? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Mas aqui no versículo 4, irmãos, diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Então, somos muitos membros do corpo de Cristo, irmãos. Um irmão tem mais facilidade para exortar outro irmão. O irmão tem mais facilidade para tocar, o irmão tem mais facilidade para louvar, o irmão tem mais facilidade para conversar, para falar da palavra. Mas cada um de nós tem uma operação no corpo de Cristo. Mais para frente, no 12 mesmo, o irmão me pediu para a gente ler, versículo 19. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Então, a gente falou aqui do cuidado que a gente tem uns com os outros. Nós, corpo de Cristo, com a igreja, né? Mas muito mais com aquele que se diz nosso inimigo, né? Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então a gente tem que cuidar de todos, irmãos. Fazer o bem não é escolher a quem a gente vai fazer o bem. Se a gente fazer isso, a gente está fazendo acepção de pessoa. E é fácil a gente fazer o bem para quem a gente ama, né? Mas para aquele que a gente muitas vezes tem algum probleminha que não deveria ter, tem que fazer o bem igualmente, irmãos. Independente. Quer acrescentar alguma coisa, irmão? Amém? Vamos aqui em Romanos 15 para a gente finalizar, irmãos. Versículo 13. Romanos 15, versículo 13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui diz para que abundeis, para que nos transbordamos. Então, devemos nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos do Evangelho, porque a partir do momento que nós nos alimentamos do Evangelho, a fé é mais acrescentada em nós, o amor de Cristo é derramado em nossas vidas de tal maneira que abunda a esperança pela virtude do Espírito Santo. Abundar é transbordar, irmãos. A partir do momento que a gente transborda do amor de Cristo, da nossa fé, da esperança, isso começa a atingir aquele que está ao nosso redor. É igual um copo com água. Se você enche ele, se transborda, ele começa a afetar tudo que está ao redor. Assim é nós também com o amor de Cristo, com a fé, com a esperança. A gente se enche de todas essas coisas para a gente transbordar e conseguir atingir o outro irmão. Se a nossa chama estiver baixinha, como que eu vou acender a chama do próximo? Então a gente se enche, a nossa chama cresce. E aí a nossa chama começa a atingir o próximo. É aquele que estava com cabisbaixo, o fósforo quase apagado, aí vem a chama do irmão e acende. Né? Então, trazendo as palavras do cooperador Cláudio, nós nos propomos a ser luz. Nos propomos a esse evangelho. Então, se nos propomos a isso, devemos agir como tal. Né? Cumprir essa palavra. Cumprir a lei de Cristo, que é amar uns aos outros, irmãos. Como o Cláudio também mencionou na pregação, se uma pequena vela
com esse ambiente apagado já faz diferença, agora imagine um monte de vela acesa, né? Um monte de irmãos sendo luz. A diferença nas trevas, irmãos, é gigantesca. Amém? Glória a Jesus, irmão. Passei 10 minutinhos. Me perdoe. Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor Jesus. Tem pedido de oração?